Eu sou José Moisés Domingos Pereira, vice-presidente, policial penal aposentado, desde 8 de janeiro de 1987, residente fixo na Ilha Grande, para ser exato, na Vila de Dois Rios. Eu corroboro tudo que foi dito aqui e acrescento mais alguma coisa. Nas redes sociais eu sugestionei que alguém me apresentasse uma coisa de utilidade para os moradores que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro tenha feito lá. Coloquei isso no Zap, coloquei isso nas redes sociais, não apareceu uma resposta. Porque a UERJ para nós lá não é um mal necessário, é um mal desnecessário. Nós não precisamos, não precisávamos antes, não precisamos agora. Não dependemos da universidade para coisa nenhuma. Então não justifica essa falácia que eles usam. Eu também já fui notificado que eu tive que desocupar minha casa em 30 dias usando o mesmo artifício que eu estava usando a casa para fins indevidos. Então eles colocam lá pessoas, sabujos da parte deles, lá para gerenciar o campus, que pressionam. Eles se locupletam dos moradores, das atividades fins que se faz lá, para poder oferir lucro próprio. O que eu quero dizer com isso? Porque de benefício para a comunidade, a UERJ nunca fez, nem fará nada, a não ser retirar todos que lá se encontram. Então, a partir daí, se pergunta, para que a UERJ lá? Como foi dito pelo magnífico reitor, que ele só quer o campo pedagógico da universidade, não interessa a ele as casas dos moradores. Ele disse isso em alto e bom som numa reunião que nós tivemos, eu e o presidente. Porém, as pessoas que eles direcionam para administrar não fazem isso. Usam a comunidade, o ecomuseu principalmente, usa a comunidade como um todo para se locupletar, para dar uma de bonzinho, coisas que não são, e a sociedade compra essa enganação. A UERJ, na Ilha Grande, é uma fraude, é uma ótima instituição de ensino, porém os seus diretores nada mais fazem do que se aproveitar dessa situação. Então, a partir do momento que eles colocam um coordenador para gerenciar um campus, que tem moradores, civis no caso, né, que moram lá muito antes da universidade, e ele dita as regras, porque ele era ex-militar, né, ele era soldado do exército, então se aposentou e entrou lá. Só Deus sabe como, que muitos sabem por quê, mas não podem se explicitar, e passou a administrar como coordenador. Então ele rege as regras de Dois Rios, regia, né, no caso, como o quartel da casa dele, ou a casa dele. Por exemplo, uma família com 4 pessoas, que tem 30 dias para fazer a sua compra mensal, consegue trazer o gênero em 2 sacolas retornáveis? Era a imposição que os moradores tinham, agora não mais, mas tinham na época, para trazer os seus víveres no transporte da universidade. Se você quisesse descer num horário pré-estabelecido para ir, se tivesse vaga, você ia. Se não tivesse vaga, você ficava, porque eles completavam toda a lotação veicular com alunos e professores da UERJ. Então, para o morador, não sobrava nada. Como já foi dito aqui, a saúde, educação, saneamento básico, não existe. A estrada, que é de obrigatoriedade da UERJ, já que o governo do estado cedeu a eles por 50 anos, prorrogáveis por mais 50, o termo de cessão de uso. Eu acredito que ninguém do Ministério Público ainda teve condições de perguntar para eles se eles cumpriram um parágrafo do termo assinado pelos ditores. Eles não fazem nada. Aquilo ali funciona, a bem da verdade, como lavagem de dinheiro. O que eu quero dizer com isso também? Porque se você usa a comunidade para conseguir projetos para pavimentação e melhoramento da vila, o que chegou para nós até hoje? Nesses 27 anos de existência da universidade lá. Fica sempre no Maracanã, nunca chega nada lá. Quando chega aos pedaços. Nós tivemos no início do ano, no final do ano passado, não me engano, um acidente,
fora vários outros que já aconteceu, devido aos carros, péssimas condições de transporte. Nós temos lá, sem vaga. No caso, o Ministério Público teria que ser acionado por quem de direito, mas, para saber da UERJ, se vocês assinaram um termo de cessão de uso daquele espaço, vocês têm direito e deveres, porém, eles só cobram deveres. Os direitos, isso aí você não precisa. O morador é massacrado. Vossa Excelência mencionou aí o TBC, Turismo de Base Comunitária, do qual eu fazia parte, ela fazia parte, Dona Juscelé também fazia parte. Porém, o Ecomuseu usurpou essa atividade nossa. Porque não interessa para eles que nós tenhamos uma outra fonte de renda que não seja aquele subemprego que eles oferecem, não desmerecendo o que eles fazem, o trabalho do vigilante, do cozinheiro, da faxineira. Mas eles precisam e querem ter mão de obra desqualificada para continuar naquele bem bom que eles têm lá. Eles reformam aquelas casas faraônicas, tudo do bem bom, do melhor, com o meu e seu dinheiro. Mas para os seus funcionários é alojamento. Eles querem casa para colocar, desaloja o morador, coloca funcionário nas casas para servir de alojamento. É essa a função da UERJ lá. E eu desafio qualquer um representante da UERJ me desmentir no que eu estou falando aqui. Eu desafio. Por quê? Morar na Ilha Grande é muito bom. É maravilhoso, mas você tem que gostar e tem um preço muito alto a pagar. Suportar a Universidade do Estado do Rio de Janeiro na administração da Vila dos Rios só quem está lá é que sabe. Porque se eu te dou casa, te dou emprego, você vai falar o que contra mim? Se falar, perde o emprego. Perdeu o emprego, perdeu a casa. Vai para a rua. Por isso que não tem 10% dos moradores aqui. Não tem. Você sofre coação, assédio moral, desrespeito. Tudo isso na pessoa da Universidade do Estado de Janeiro. Não que o reitor tenha conhecimento. Mas veja bem, eles enfeitam muito o pavão. Porque quando, me lembro de uma reunião que nós tivemos, eu perguntei para a professora Marilene Sacadei: professora, se vocês são um órgão de extensão, por que não trazer para nossas crianças, para eles alcançarem o mesmo nível do qual vocês hoje estão, uma oficina de informática, uma oficina de uma educação pedagógica para as crianças, para poder eles aprenderem a ser alguma coisa lá na frente. Ah, mas isso não é obrigação nossa. A senhora são um órgão educadores, como é que a senhora me fala que não é obrigação de vocês? Vocês têm aluno devendo hora de estágio, tem horas a pagar. Por que não cumprir essas horas, dando mais um incentivo a esses menores que estão aqui? Isso não é obrigação, isso é obrigação do município. Uma docente falando isso para mim. Então, você perde completamente o estímulo. Aquele menino que está ali, ó, a mãe dele ensinou, a ele e os dois irmãos dele, a aprender e estudar. Eles foram estudar fora. Hoje fazem o que gostam e estão bem. Pergunta agora os que ficaram lá, os meus também foram para fora e estão bem. Mas pergunta lá os que ficaram, o que fazem hoje. O que você quer ser, fulano? Eu quero ser vigilante. E você, cozinheira? É mão de obra barata para trabalhar para a UERJ, em troco de casa e subserviência. Para nós isso não interessa, para os meus filhos isso não interessa. Então, para nós, a nossa necessidade é a desvinculação das nossas casas da universidade. Palavra dita pelo reitor. Então, para nós, é importante que se veja bem. A UERJ cumpriu o que tinha que cumprir? Não cumpre. Então, quem que vai cobrar deles essa situação? Ele cobra de nós. A nossa parte nós fazemos. Ela mencionou que você reforma a casa com seus meios, mas eles não te dão condições de chegar lá. Mas se a casa estiver mal pintada, isso aqui não está de acordo com o parâmetro. Mas eles são Estado. Você é particular, você é privado. Para levar qualquer material para Dos Rios, você depende do transporte. Transporte que não tem, como é que você leva? Muito obrigado. Pois então, o canal Mais Um aqui está com Moisés, que é o vice-presidente de Dos Rios. Moisés, acabou a audiência. Qual foi o seu sentimento? Boa tarde, amigo. Olha, meu sentimento foi de dever cumprido. Pelo menos nós mencionamos
às nossas necessidades. E a partir daí, o poder público tem agora as rédeas da situação e deve tomar as devidas providências, porque nós não suportamos mais os descasos, os descalabros que a UERJ comete na Vila de Dois Rios. Pois é, o Moisés, e lembrando que foram não só a sua, como do presidente, de outros moradores que foram despejados, denúncias sérias. Sério, Moisés. eles sempre usam o modo operandi dizendo que você usa a casa indevidamente, mas não justifica o que eles fazem. O que eles tinham que cumprir quando assinaram o termo de cessão de uso, isso nunca foi questionado. Eles descumprem tudo e querem exigir tudo. Então a UERJ, ao meu ver, como de todo morador que está lá que se preze, é uma fraude em Vila de Dois Rios. Pois é, em Vila Dois Rios, eles também não conseguem somar, né, com os moradores, as crianças, o potencial que tem Dois Rios. Como é que vocês enxergam isso sendo moradores? Olha, campeão, é lamentável o desperdício do potencial que temos lá de morador, porque se a UERJ aproveitasse aqueles menores que estão lá, que mais tarde poderiam estar no mesmo nível que eles, mas não é de interesse deles que tal fato ocorra. Então, eles vão continuar sempre despreterindo o morador lá, os filhos de moradores. Os filhos dos caiçaras. Exatamente, porque não há interesse para eles fazer isso. Tá certo. Agora, Moisés, é aguardar que tudo corra bem da melhor maneira possível. Dentro da legalidade, sim. Com certeza. É isso que nós precisamos. Tá certo. Obrigado, Moisés. Valeu. Seguimos aqui na Câmara Municipal de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brasil.